Podem sair? Ok. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 11. Eu queria meditar hoje com você sobre mães poderosamente usadas por Deus. Mães poderosamente usadas por Deus. Esse dia tão bonito, esse domingo tão bonito de louvor ao Senhor, coincide-se também ser o dia das mães, né? Então, nós que estamos meditando sobre família durante essas semanas, eu gostaria de meditar de forma especial esta noite sobre mães poderosamente usadas por Deus, e eu espero que você, minha irmã, que mãe, continue sendo um instrumento de Deus na vida dos seus filhos, na sua família, ainda mais. Obviamente, os princípios que iremos meditar esta noite se encaixam na vida de qualquer cristão, de qualquer um de nós. Então todos nós podemos aproveitar da ministração, ainda não sendo mães, né? Homens, mulheres, enfim, todos nós devemos aproveitar profundamente das Escrituras Sagradas. Diz assim, no capítulo 11 de Hebreus, versículo 11 e 12. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 11 e 12, diz assim: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumeráveis como a areia que está na praia do mar. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, e eu gostaria hoje de meditar com você sobre três mães que foram poderosamente usadas por Deus. De uma forma muito especial, Deus criou as mães. Parece que Deus concedeu às mães uma dose especial do seu amor, e isso se traduz por meio do cuidado que a mãe tem com seus filhos, a atenção, o carinho, o amor, né? O desejo de cuidar, de prover, de proteger, de alimentar, né? A mãe, ela tem sentidos diferentes. É interessante isso. Por exemplo, quando a mãe ouve a voz do filho, parece que ela percebe se o filho está bem ou não, às vezes pela voz, às vezes pelo telefone. A mãe conversa com o filho e percebe: poxa, meu filho parece que não está bem. Então a mãe parece que ouve de uma forma diferente. Talvez outra pessoa ouvindo passaria direto, mas a mãe, ela tem uma percepção, um ouvido especial dado por Deus, mas também os olhos. Ela tem um olhar diferente sobre os filhos, né? Ela olha aquele monte de criança brincando no parquinho, mas o olhar dela é diferente sobre aquela criança que está ali, do seu filho. Às vezes seu filho entra em casa e às vezes ela percebe pelo olhar que alguma coisa vai bem ou que não vai bem. Então a mãe tem esses sentidos especiais, parece que regados pelo amor de Deus, que apacentam, que cuidam dos filhos. A maternidade, ela acontece depois da queda, e ela, apesar disso, ela é tão especial, tão maravilhosa. Eu fico imaginando se a maternidade tivesse acontecido antes da queda, que ela perfeita, sem nenhum defeito. Você imagina como seria um negócio extraordinário, porque se a maternidade ela é uma bênção de Deus, ela é uma expressão do amor de Deus na vida de todo ser humano. Imagina isso antes
disse: mãe, Deus colocou a senhora na minha vida. Eu disse para ela: eu te amo, e foi Deus que colocou a senhora na minha vida. E meus irmãos, o primeiro contato da vida, o primeiro contato com a existência é com a mãe. Então, Deus, ele reveste a maternidade com uma dose tão especial de amor, com o seu amor, que de fato a maternidade, a mãe deve envolver os seus filhos com esse amor, com essa proteção, com esse ensino, de uma forma totalmente especial, e isso vai interferir no resto da vida daquela criança. A maternidade é um negócio tão assim instigante, tão interessante, que ela tem sido alvo já há várias décadas, e agora ainda mais com o desenvolvimento maior da neurociência, as pesquisas se ampliam nesse sentido, que a maternidade tem sido investigada como nunca foi investigada. Então, existem alguns elementos assim que mostram o efeito, o poder, a força da maternidade na vida dos filhos. E uma das grandes descobertas é que o amor da mãe, expresso por beijos, abraços, carinhos, alimentando, cuidando do seu filho, amamentando, especialmente alimentando no sentido da amamentação, liberam sobre a vida do bebê, da criança, esse hormônio do amor, a ocitocina. Então essa criança, ela é amada, mas esse amor da mãe que reveste essa criança através desse cuidado, inunda também o seu coração de amor. E crianças que são amadas assim por suas mães, elas são crianças emocionalmente muito mais saudáveis, são crianças mais equilibradas e adultos mais equilibrados emocionalmente. Quanto mais amor uma mãe dá aos seus filhos, melhores serão esses filhos adultos, mais ajustados, mais equilibrados, menos estressados, mais resilientes eles serão. As pesquisas mostram isso, que o amor da mãe consegue produzir isso na vida dos seus filhos. Mas também outra descoberta é que esse amor da mãe faz os filhos mais inteligentes. Tem essa linguagem chamada maternês, que a mãe, quando fala com a criança, ela muda o tom da voz, ela dá uma outra entonação, ela conversa, ela dialoga, ela olha para aquela criança. As pesquisas têm mostrado que isso faz dessa criança uma criança mais inteligente. Isso desenvolve o cérebro desta criança e se torna uma criança que tem maior desenvolvimento intelectual, emocional, e ela tem maior capacidade, não apenas uma força interior que o amor da mãe dá, é que ela tem capacidades melhores de resolver conflitos, de cair e levantar na vida. E esse amor da mãe também, pesquisas têm mostrado que dão ao filho maior controle emocional. O filho está mais protegido desse amor que é dado por toda a vida, principalmente nesses 20 primeiros anos de existência, que protege o filho das drogas, da imoralidade, de uma vida de más companhias. É uma proteção extraordinária. Veja o cuidado de Deus, com toda a humanidade, concedendo, porque todo ser humano nasce de uma mãe, não tem para onde correr. Então Deus abençoou essa maternidade de tal forma que todo ser humano deveria ser abraçado com esse amor de Deus, esse amor que Deus derrama no coração das mães. Deveria cada ser humano ser abraçado com esse amor. Você imagina como deveria haver uma sociedade diferente do que temos hoje, dentro das realidades aqui que são apresentadas? Porque todos nós nascemos de uma mãe, mas infelizmente a maternidade, como nunca aconteceu na história da humanidade,
ficou e está ficando em segundo lugar. Enfraqueceram a maternidade como nunca, como nunca. Se você tem um pouco mais de idade, você vai lembrar, quando você era criança, que a maioria das mulheres não estava em crise em relação à maternidade. Quando você olha os séculos para trás, você vai ver a valorização da maternidade em todos os aspectos. O valor, o brilho, a maternidade, ela em tantas culturas, especialmente na cultura judaica, e também dentro da questão da igreja, do evangelho, do Novo Testamento, a maternidade é algo tão brilhante, algo tão bonito, é algo tão divino dado por Deus à mulher, é uma bênção tão grande, que ela é revelada na Bíblia como uma bênção do próprio Deus sobre a mulher. Então a maternidade tem um valor maravilhoso, a ponto de Paulo conectar a salvação com a maternidade. A mulher, ela é salva para exercer uma maternidade, ela é salva para educar filhos, para ter filhos, no sentido de que essa salvação vai abraçar todas as áreas da vida, e a maternidade está lá de uma forma tão bonita. Meus irmãos, a maternidade está nos 10 mandamentos: honra teu pai e a tua mãe. Então, a maternidade tem uma beleza, tem uma espiritualidade extraordinária nela, mas infelizmente, como nunca nós vimos, a maternidade está sendo enfraquecida, e está sendo enfraquecida porque tem se colocado na cabeça das mulheres que a sua profissão é mais importante do que a maternidade, que exercer a profissão é mais importante, que ter diplomas, ganhar dinheiro é mais importante do que a maternidade. E meus irmãos, quando você afeta a maternidade, você afeta a sociedade inteira, porque todo ser humano nascido de mulher, que deveria receber esse amor, agora essa maternidade fica em segundo ponto, em segundo plano. E aí então você vê quantas crianças abandonadas pelas próprias mães. A maternidade é enfraquecida, mães que estão descuidando dos seus filhos porque estão no celular, porque estão no trabalho demais, e estão priorizando outras coisas e não entendem a importância de que eu estou transmitindo a minha vida, o amor que eu bebo de Deus, o amor, a experiência que eu tenho do próprio Deus, da presença de Deus, desse amor de Deus derramado no meu coração de forma tão especial, e que eu estou transmitindo aos meus filhos, e a felicidade do meu filho passa pela minha maternidade, a felicidade dos meus netos passa pela minha maternidade. É determinante a vida, o sucesso, as relações, a existência dos filhos através da maternidade. Diminuiu-se, atomizou-se, enfraqueceu-se o valor, a ideia, o conceito bíblico da maternidade. Olha o nosso texto, olha que beleza o nosso texto. Pela fé, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não apenas a capacidade de gerar, que é óbvio que o texto está dizendo, porque o que nós temos aqui é uma senhora idosa de 89 anos, e ela então vai ter filho, o único filho, filho da promessa, meus irmãos. E aqui nós veremos essas mulheres, elas são todas mulheres comuns, não existe uma super mãe, ok? Não existe uma super mãe aqui, não, são mulheres comuns, donas de casa, que faziam comida, alimentavam, lavavam a roupa dos filhos, cuidavam da casa, rostos marcados pelo sofrimento, pelo trabalho, pela dedicação à própria família. Então
poderosas de Deus na maternidade. Como os puritanos diziam, as mãos que embalam o berço governam a nação. O coração do rei pertenceu primeiro a uma mãe. O coração de um juiz, de um político, de um homem rico, de uma pessoa importante da sociedade, estavam nas mãos de uma mãe. Queria criar e educar essa criança, amá-lo, governá-lo, corrigi-lo, direcioná-lo, abençoá-lo, levá-lo a Deus. Levá-lo a Deus. Como Paulo disse a Timóteo, eu lembro da sua fé sem fingimento, que primeiro habitou na sua avó Lóide e também na sua mãe Eunice. E eu estou certo que também habita em você. Uma fé pura, sem fingimento, sem religiosidade, sem marcas. Mulheres vivendo na presença de Deus e que transmitiram isso aos seus filhos. Esse é um legado extraordinário que uma mãe pode deixar no seu filho. Esse é um legado mais poderoso. Então, a maternidade, ela consegue governar o país inteiro por meio dos seus filhos. As mãos que embalam o berço governam a nação. Então veja a influência tão maravilhosa, tão bonita, tão eficaz da maternidade. A maternidade, ela vai ser exercida para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal, ela vai ser exercida. Se houver uma mãe de Deus, Deus vai operar na vida dessa criança, e por meio da mãe, Deus vai usar, vai operar, vai... Agora, se houver uma omissão na maternidade, isso também trará efeitos terríveis. Assim como as pesquisas mostram o lado positivo da maternidade, a maternidade chamada de maternidade responsável. Quando há uma maternidade irresponsável, aí os efeitos são o oposto daquilo, e as pesquisas mostram sempre os dois lados da moeda. E a Bíblia também faz isso. Quando o rei era bom, cita-se o nome da mãe dele. Interessante isso. O nome da mãe vai ao lado de um rei bom na Bíblia. A gente sabe o nome dessa mãe. Há uma influência dessa maternidade sobre aquele homem, ele se torna um homem de Deus, e isso interfere nas decisões que ele vai tomar, nas escolhas que ele vai fazer, com quem ele vai casar, as alianças políticas e militares que ele vai fazer, o conhecimento dele de Deus e o seu compromisso com Deus. Tudo isso é afetado pela maternidade. Sara recebeu poder para ser mãe. E poder para ser mãe envolve tudo isso. Tudo isso envolve o poder de ser mãe. E essa primeira mãe que eu gostaria de meditar com você é a mãe da fé. Porque se Abraão foi o pai da fé, aqui nós temos a mulher que teve uma fé pessoal com Deus. Sara não viveu à sombra da fé de Abraão. Pelo contrário, olha o que o texto diz. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel. Quem teve por fiel? Sara. Sara teve por fiel a Deus, àquele, e aí, aquele aí na sua Bíblia tem que estar com letra maiúscula, porque aquele aí é Deus, aquele que lhe havia feito a promessa. Veja, há um relacionamento pessoal. Deus fez a promessa a Sara. Mas quando você olha as Escrituras Sagradas, você vai ver que Deus fala com Abraão. Mas veja,
mãe que tem um relacionamento pessoal, vivo com Deus, diário, contínuo com o Senhor. É uma mulher das Escrituras, é uma mulher da palavra, é uma mulher da oração, é uma mulher de adoração a Deus, é uma mulher que conhece a Deus, é uma mulher que anda em obediência. Pela fé, Sara recebeu o poder para ser mãe. Isso é uma mulher de fé, uma mulher de obediência. Óbvio, sua fé em um momento vacilou. Ela toma a sua serva, entrega para o seu esposo Abraão e diz: tenha filhos para mim, por meio da minha escrava. Na ideia dela, já não tinha mais condições, mas você vê a recuperação. Veja que ela continua crendo em Deus. Veja que naquele momento que a sua fé treme, que a sua fé vacila, ela se volta para Deus e ela permanece em Deus e até o fim confia no Senhor. E confia, e Deus lhe dá poder para ser. Minhas irmãs, como uma mãe precisa da presença de Deus. É, com certeza, uma das tarefas mais difíceis da maternidade. Eu acho que não tem trabalho, não tem emprego, não tem estudo, não tem desafio maior do que a maternidade para uma mulher. Eu acho que é o desafio mais elevado, até porque é um desafio duradouro. É um desafio que coloca a mãe no ponto da eternidade. A influência sobre os seus filhos é tão tremenda que pode levar os seus filhos ao caminho da glória de Deus, ou não. Então, educar, amar, a presença de Deus, a busca desse amor de Deus em seu próprio coração, esse alimentar-se da fonte do amor que é o próprio Deus, Minha irmã, não deixe a cultura tirar de você o valor da maternidade. Não deixe a cultura arrancar isso de você, de jeito nenhum. E nem de nós filhos, e nem de nós homens, de enfraquecermos o valor e o poder que Deus colocou na própria maternidade. E se há uma coisa que enfraquece a maternidade, é quando a própria paternidade é enfraquecida. Quando o homem é omisso, quando o homem sai de cena, o peso recai multiplicado sobre a mãe. Eu quero dizer para você que uma mãe sobrecarregada é uma mãe amargurada. É uma mãe amargurada. Não tem jeito. Uma mulher, uma mãe, por mais que ame seus filhos, se ela estiver sobrecarregada, ela vai ser amargurada. Então, quando você enfraquece a paternidade, você enfraquece a maternidade. E é exatamente o que a cultura tem feito. A cultura tem feito isso. Desvaloriza-se a maternidade com o trabalho, o emprego, a profissão, diplomas, é mais importante. Enfraquece a paternidade. O cara abandona a família, o cara é um pai presente muito fraco. E aí, então, o peso recai sobre a mulher. Essa mulher não vai aguentar. Porque ela não é de ferro. Mãe tem limites. Essa ideia é mentirosa. Não, o amor de mãe não tem limite. Tem. Gente, o amor não tem limite é de Deus. Todo amor tem seu limite. Há um ser humano ali, uma pessoa ali, que precisa também ser cuidado, que precisa também ser amado, que precisa de um amor responsivo. Que os filhos a amem, cuidem, ajudem, apoiem, de um marido que ajude, apoie, ame, que valorize o que ela é e o que ela está fazendo, a importância, a dimensão do que é ser mãe, do que ela está vivendo e fazendo. Então tudo isso precisa ser agregado a esse valor maravilhoso da maternidade. Se isso não houver, esses elementos não estiverem presentes, meus irmãos, não tem como. Essa mulher enfraquece sobre o peso da própria maternidade, que deveria ser uma bênção, mas que naturalmente já é algo cansativo, já é algo duro, já é algo pesado para a própria
ainda que ela tenha todo o apoio, todo o amor, toda a compreensão, responsividade dos filhos, é um peso. A maternidade não é fácil, não é simples, mas sem esse amor devolvido, sem esse apoio, sem esse amparo por trás, não tem mulher que consiga sobreviver a isso de uma forma correta. Então, minha irmã amada, você precisa, e todos nós, valorizarmos a maternidade, e as forças que você vai ter será e virá da presença de Deus. Ela creu contra a esperança. Ela já não tinha mais esperança, 89 anos, já não tinha mais esperança, já não tinha mais como ter filhos. E ela creu, porque ela conhecia o caráter de Deus. Ela considerou fiel aquele que fez a promessa. Veja, ela conhece Deus. Ela não ouviu falar de Deus apenas. Ela conhece, é uma mulher que conhece, há um relacionamento pessoal vivo com Deus aqui. Ela permanece em obediência e fé, porque ela sabe que Deus é fiel. Meu irmão, que você cultive uma vida de oração pessoal, da presença de Deus mais intensa e mais fervorosa ainda, porque você é mãe. E você é mãe, não importa a idade, né? Ser mãe não tem idade. Então, é mãe, enquanto tem filho é mãe. Então não tem para onde correr. O seu coração vai estar ali em relação aos seus filhos, né? Então, você precisa, como mulher, como pessoa, dessa presença gloriosa de Deus, esse conhecimento de Deus que vai fortalecer você nas suas fraquezas. E quantas vezes uma mãe se vê como sábia, em total impossibilidade? Chega um momento que a mãe se torna uma espectadora. Eu plantei, eu amei, eu eduquei, eu ensinei, eu disciplinei, eu orientei, eu fiz todo o trabalho, eu fiz o melhor que eu podia. Eu doei a minha vida pelos meus filhos. Eu abri mão de mim mesma por eles. Por isso que mãe precisa beber do amor de Deus. Mais do que o normal. Porque ela precisa de tudo isso. Se ela não fizer isso, ela se ressente. E ela fala o que para os filhos? Quando uma mãe não está cheia do amor de Deus no seu coração, ela vê os filhos como um peso, como uma carga. Porque a tarefa é pesada. E se ela não está desfrutando desse amor de Deus, se ela não está cheia, bebendo de uma fonte anterior do amor de Deus, como é que ela vai amar como ela precisa amar? E ela vai ver o sacrifício dela, porque a cultura está bombardeando. A cultura está o tempo inteiro dizendo que a maternidade não é tudo o que deveria ser, o que a Bíblia diz que é. Então ela vai dizer: poxa, eu abri mão, eu deixei de ser feliz, eu deixei de viver minha vida, eu deixei de trabalhar, eu deixei disso, daquilo outro, por causa dos meus filhos. Então, apenas os filhos se tornam um peso. E aí, o que há uma relação de dívida, de culpa, e nada disso presta. Mas é o que está acontecendo. É o que a gente está vendo por aí. Mas que isso não aconteça com vocês, com nenhum de nós. Porque o nosso relacionamento com os nossos filhos deve ser de um amor que se doa por eles, para vê-los ir muito além de nós mesmos, especialmente para mais perto de Deus, para a glória. Que Deus nos ajude, mas nós precisamos beber desse amor de Deus. Nós precisamos da presença de Deus em nossas vidas. A segunda mulher que eu gostaria de meditar com você nessa noite, um pouco mais rápido, é Joquebede. 400 anos de escravidão, o povo de Israel no Egito. Chegou ao topo, transbordou a maldade na escravidão. Vamos matar os meninos que nasceram. Nasceu um menino, mata, as parteiras deviam matar ou jogar no rio. Os meninos, na realidade, estavam sendo oferecidos, a ideia é que os meninos estavam sendo oferecidos como uma oferta a dois deuses, ao crocodilo
e ao Nilo, que eram deuses da prosperidade, da felicidade, da abundância, da proteção, da provisão na mente dos egípcios. Então, oferecer às crianças daria para eles, os egípcios, mais bênçãos, mais proteções, mais abundância, mais prosperidade. Então, eles estavam trabalhando nessa área. E aqui você tem uma mulher. Pouco sabemos dela, Joquebede. E ela então guarda o seu filho. Ela já tinha 2 filhos. Ela já tinha Miriam e ela já tinha Arão, que vai se tornar o sumo sacerdote. Mas Arão, quando nasce, não passa por esse decreto do rei. Mas quando Moisés nasce, ele é o menor dos 3, ele nasce debaixo desse decreto. E aí então, essa mulher se reveste da coragem de Deus. Essa mulher se volta com certeza para Deus e reveste-se de uma coragem, porque toda a sua família agora corre em perigo. Se descobrir que tem um menino aqui e ele não foi morto por decreto do rei, toda a nossa família corre o risco de sofrer a penalidade de morte. Mas ela permanece corajosa. Ela é corajosa para proteger seu filho, ela é corajosa para guardar a vida dele, ela é prudente porque ela sabe que tem que guardá-la até um certo momento. Ela também reúne toda a família em torno dessa proteção. Ela é um ponto de unidade da família. Meus irmãos, que coisa bonita. E aqui tem uma coisa da maternidade que é extraordinária, que a gente vê em Joquebede. Veja, ela reúne, ela não deixa Arão ir, porque Arão parece muito pequeno ainda. Mas ela, quando vai colocar Moisés no rio, naquele cestinho, naquele barquinho, ela traz Miriam junto com ela. Ela envolve, não há uma divisão na família. Essa mãe, ela tem um amor que une a família, não há preferências. Pelo contrário, há uma unidade, o seu amor une os filhos, une a todos em torno da defesa, da proteção de um dos membros. Esse é um papel brilhante, belíssimo, que as mães devem trazer, dessa unidade dentro da família, a mãe como um ponto pacificador de justiça dentro da família, porque ela trata com igualdade a todos, ela ama a todos, não há preferências, mas há um amor que abraça a todos e une a todos no sofrimento, naquele sofrimento de saber que aquele bebê vai morrer, mas ela une a todos em torno desse amor. E ali então, Joquebede, irmãos, com tanto amor, mas com tanta coragem de Deus, protege seu filho. E esse menino vai ser um instrumento poderoso de Deus. Veja, Deus usou uma mãezinha. Só uma mãezinha. E aquela menina, Miriam, foi atrás. Quando a filha de Faraó encontra o cestinho encontra ela, Miriam já se apresenta e diz: olha, eu tenho uma mãezinha que pode cuidar desse bebê, para amamentar, ainda é um nenenzinho. Então, entrega o bebê para a própria mãe de volta. E ali, então, ela cuida do filho. Veja a providência de Deus. Veja como ela busca Deus. Veja como ela depende de Deus. Veja como a coragem dela se ancora, se alicerça, se fundamenta no amor gracioso de Deus, na providência de Deus. Na providência de Deus. Veja, Joquebede parece uma mulher tão calma, tão tranquila, com certeza o coração apertado diante daquela situação, mas há uma confiança em Deus, há um amor em Deus, há um amor sobre aquela criança. Meus irmãos, uma mãezinha e aquele menino que ela está embalando, que ela está amando, está cercando aquela família inteira. Aquele menino vai se tornar o príncipe do Egito, mas muito mais do que isso, ele vai se tornar o libertador da nação de Israel. Mas não só isso, Miriam
vai se tornar o apoio e o braço direito de Moisés, desse libertador. É ela que vai ser instrumento de Deus para dialogar junto com Moisés, com o povo inteiro. E não apenas isso, o próprio Arão. Arão vai ser aquele que vai adentrar na presença de Deus e vai ser o símbolo do próprio Senhor Jesus, que é o sumo sacerdote que nos ligou ao Pai, nos ligou a Deus. Veja, meus irmãos, que mãe! Ela envolveu todo mundo na glória de Deus. Seus filhos todos se envolveram no serviço e no ministério cristão. Ela se sacrificou, ela trabalhou, ela creu em Deus, ela foi corajosa e envolveu seus filhos em tudo o que diz respeito à coragem de Deus. E veja essa coragem nos seus filhos. E a última mãe que eu gostaria de meditar com você nessa noite é Ana. Não dá para dizer, porque assim é muito terrível o que estava acontecendo na nação de Israel no final do período dos juízes. Mais 400 anos de intenso sofrimento, violência e injustiça. Os primeiros 400 anos com Joquebede, vem a libertação, o povo sai do Egito, conquista a terra prometida e entra o período dos juízes, que é um período de 450 anos de idolatria, violência, imoralidade, injustiça, um negócio terrível. E novamente, Deus vai usar uma mãezinha. E é interessante isso. Quando você atravessa todo o Antigo Testamento, você vai ver que vão passar mais 400 anos entre o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, até o nascimento de Jesus. Mais 400 anos. Interessante isso. 400 anos do período de escravidão, mais 400 anos, 450 anos do período dos juízes, e agora mais 400 anos do período do último profeta do Antigo Testamento para o nascimento de Jesus. E em todos esses momentos, Deus levantou uma mãe. Em todos esses momentos, Deus levantou mães para revitalizar, para restaurar a nação de Israel. Tudo começou com uma mãe. O povo de Israel está destruído no período dos juízes, final do período dos juízes. E uma mãe estéril, uma mulher estéril, que não podia ser mãe, começa a orar a Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 10, diz: levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou. Irmãos, se existe uma coisa que uma mãe deve ser uma mulher de oração. Veja, tudo mudou e dessa mulher vai nascer Samuel. Vai nascer Samuel. E diante de Deus, o próprio Deus reconhece isso. Que Samuel e Moisés eram os maiores intercessores da nação de Israel. Interessante, porque Samuel nasceu da oração. Nasceu de uma mãe de oração. O texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, se levantou Ana e com amargura de alma, e mãe tem amargura de alma. Mãe muitas vezes tem a alma amargurada, sofrida, dolorida, humilhada, frustrada. Ela orou ao Senhor e chorou. E Deus ouviu a sua oração. Samuel sabia que tinha nascido assim. Ele viu o poder da oração na vida da sua mãe e se tornou um grande homem de oração. Meus irmãos, que coisa! Olha a influência, a beleza disso, meus irmãos, da influência dessa maternidade. Que coisa maravilhosa! Ele vai se tornar o juiz da nação de Israel. Ele vai se tornar o sacerdote da nação de Israel. Ele vai servir ao Senhor por toda a sua vida. Sabe por quê? Porque
Porque o texto sagrado, no versículo 11, diz: e ela orou e chorou, e o versículo 11 diz: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente olhares a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Isso ele seria um nazireu consagrado totalmente, integralmente a Deus. Samuel entregou sua vida inteira para Deus, desde a infância. Sabe por quê? Porque essa mãe não veio um dia, num culto, pedir para o pastor orar pelo filho dela, misticamente. Não, eu quero consagrar o filho do Senhor. Isso é bem místico. A gente faz. Isso é uma bênção. Mas achar que isso é consagrar o filho é bem místico. Sabe o que ela fez? Ela viveu para a glória de Deus. Ela viveu em amor por Deus. E ensinou seu filho Samuel a isso. E disse: filho, você tem um propósito na vida. Você tem um propósito de amar e servir o Senhor. E foi o que Samuel fez por toda a sua vida. Se há algo que uma mãe deve fazer é dar destino, significado à vida dos seus filhos. Quantos adolescentes, crianças, jovens, adultos, homens e mulheres, perdidos na vida, não sabem o que fazer, para onde ir, não entendem o significado da vida, o sentido da vida. Por quê? Porque não tiveram uma mãe como Ana. Ana disse: filho, você é a resposta das minhas orações. Filho, eu entreguei você a Deus. Não foi um pedido, não foi uma maternidade egoísta, mas foi uma maternidade para a glória de Deus. Eu quero ser mãe para oferecer meu filho, para amar e servir a Deus por todos os dias da sua vida. E haverá uma marca disso na vida dele. Ele jamais cortará o cabelo. Navalha nunca passará sobre a sua cabeça. Ele será um nazireu de Deus. E assim foi. E Samuel sacrificou sua vida inteira, entregou sua vida inteira para amar, servir ao Senhor, seu Deus. Mas tudo nasce numa mãe. E a partir dele, de Samuel, Deus vai mudar toda a realidade da nação de Israel. Deus vai trazer vitórias, Deus vai vencer os inimigos. A nação de Israel toda fragmentada agora vai se unir sob a vida de Samuel, por causa da sua mãe, daquela mulher que amargamente, no seu sofrimento, buscou a Deus em oração. Minha irmã, entenda isso. Quantas mães têm deixado seus filhos sem rumo e direção da vida? Mas um dos propósitos da maternidade é dizer: filho, aqui está a razão da sua existência. Você vive e existe para isso, para amar a Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus. É o ponto mais importante, é o máximo da sua vida, é o máximo da sua vida. Adorar a Deus, servir a Deus, glorificar a Deus. Aqui eu te ajudo com a sua profissão, eu te ajudo em você entender seus dons, talentos, porque ninguém te conhece melhor do que eu. Eu conheço os seus pontos fortes, eu conheço os seus pontos fracos, eu conheço suas habilidades, eu conheço a sua vida, eu conheço você em alguns pontos que nem você mesmo se entende. E eu estou aqui para te direcionar com certeza na sua profissão. Mas eu quero dizer que a razão da sua vida é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Meus irmãos, quanta beleza Deus pôs na maternidade. Que nós possamos todos valorizar, entender, valorizar e apoiar as nossas mães. E eu quero dizer para você, de forma especial, minha irmã, você que é mãe, ou que será mãe, não deixe a cultura
enfraquecer a maternidade nos corações. Entenda a profundidade, a dimensão eterna do que você está fazendo. Hoje, 80% dos filhos dos crentes não estão na igreja. Não permita que a sua maternidade seja enfraquecida pela cultura, mas exerça uma maternidade bíblica dentro desse conhecimento daquilo que Deus deseja que você seja e faça para a glória dele. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos.